vejo os senhores. Né? Essa palestra sobre internet das coisas, ela foi preparada, eu já vou fazer um preâmbulo do negócio para não ter problema. Ela não é uma palestra técnica. Eu não vou falar aqui sobre Raspberry, sobre brincar com essas coisas. Eu vou falar sobre uma visão mais generalista sobre a internet das coisas. Aplicações, coisas desse tipo. É bacana porque tem um conteúdo que eu considero que ficou informativo para quem está sendo apresentado a primeira vez para isso, mas a gente não vai ali ver nenhum código em C para colocar no Arduino, nem coisas desse tipo. Okay? A gente pode, eventualmente, alguém se dispor a fazer um Tech Talk sobre alguma coisa sobre Arduino, sobre Raspberry, que é muito legal também. Okay? Essa aqui ela é uma palestra mais generalista. Okay? Bom, internet das coisas. A nossa agenda vai ser fundamentos do que é realmente a internet das coisas, os fundamentos disso, não exatamente técnico, mas talvez alguma coisa, principais aplicações. Isso aqui é muito bacana para a gente ver o mundo real mesmo, como é que o mundo real está lidando com essa coisa. E essa internet das coisas no mercado de ERP, que é o nosso mercado, isso é relevante para o nosso mercado? Em que medida e de que forma que isso é relevante? Se de fato a gente consegue ter algum tipo de aplicação nisso em ERP. E os desafios a serem superados para a IoT como um todo. Não são poucos os desafios, são muitos realmente. Alguns técnicos, outros não. Outros que envolvem política, outros que envolvem a privacidade das pessoas. Então tem um punhado de desafios realmente. Então vamos lá. Fundamentos da IoT. Primeiro, essa aqui é uma pesquisa que o Gartner faz. O Gartner é aquele instituto americano que é responsável e especializado em angariar informações de mercado, de tecnologias, de uma série de coisas, não só na área de tecnologia propriamente dita, mas de tendências. Né? O Gartner ele é um instituto que faz análise sobre tendências de modo geral. Então, ele tem desde a análise de tendências tecnológicas até tendências de consumo, coisas desse tipo. Então, ele tem esse Top 10 Technology Buzzwords aqui, que é um report que eles fazem release todos os anos. Esse Buzzwords, todo mundo deve saber o que é, são aquelas palavras que estão realmente fazendo barulho. Né? São coisas que as pessoas estão demonstrando interesse por alguma razão. Então, aqui tem um punhado de coisas que a gente já está mais ou menos acostumado. Eu fiquei realmente curioso o que seria um Mobile Gedon. Geração Z, a gente já sabe o que é, né? É a molecada que nasceu há uns 5 anos atrás. Agora, Mobile Gedon eu não entendi. Depois eu vou até pesquisar sobre isso aqui. Deve ser o final, né? A gente está querendo saber o que vai ser o próximo do mobile. Pois a gente precisa realmente entender o que esses caras estão querendo dizer com isso. Será que é a próxima geração, então? A extinção do mobile, né? É o mobile mais Armageddon. Eu percebi. Computação quântica já é uma coisa antiga, né, mas que nunca foi levada a cabo, até por conta de tecnologia propriamente disso. Esse React.js aqui é mais uma modinha, né, de framework de JavaScript. Esse aqui me parece que é do Facebook. Né? Então a gente não terminou nem de consumir o Angular, já tem o React.js. A informação de tudo tem muito a ver com a internet das coisas também. Neutralidade de rede, a inteligência artificial também é uma coisa antiga, mas não foi levada a cabo exatamente do jeito que os anos 80 sonharam. Esse Actionable Analytics aqui, eu não sei exatamente do que se trata, mas o que me interessa aqui nesse assunto é internet das coisas e Smart Factory, principalmente indústria 4.0, porque tem tudo a ver realmente. A gente vai perceber que a indústria 4.0 é purinha internet das coisas. Aliás, uma coisa não seria possível realmente sem a outra. Então vamos lá, o que é a tal da IoT? IoT é a capacidade que os objetos do dia a dia, objetos simples do nosso dia a dia, na nossa vida comum, estão ganhando a capacidade de lidar com uma rede. Não precisa ser exatamente uma internet, não precisa ser a internet com o protocolo HTTP do jeito que a gente conhece, mas esses objetos estão ganhando essa capacidade de se comunicar, independente do protocolo. É lógico que por debaixo dos panos ali todos nós sabemos que é TCP com alguma coisa em cima, né? Mas não é exatamente
a internet do jeito que a gente conhece, que tem HTTP, essa coisa toda de proxy, que a gente já sabe como é que funciona. Então, grosso modo, são as coisas com acesso à internet. E tem uma piada muito boa em mineirês, né, que é a internet dos trem. Então, é todo trem que tem internet. Como eu sou goiano, eu gosto mais de tirar sarro com o mineiro, e como se Goiânia fosse exatamente a mesma coisa. Né? Aliás, dizem que Goiânia é mineiro corrido para o mato. Definição informal do que seria a tal da IoT, então. Se vocês pesquisarem, vocês não vão achar isso aqui exatamente desse jeito. Isso aqui é uma compilação de uma série de coisas, porque não há um órgão que dita as regras a respeito da internet das coisas. Então, isso aqui é um compilado. É a aplicação de tecnologias já disponíveis. Isso aqui é muito importante, porque aqui eu falo também sobre convergência. É a junção, realmente, de um punhado de tecnologia que já está provado de forma independente, ou seja, de forma individual, todas as tecnologias que tornam a IoT possível já estão provadas e já estão em produção, por assim dizer. Então, se a gente for pensar, sensores já está por aí há muito tempo, né? Ou seja, o medidor de temperatura do nosso carro é um sensor, e aquilo existe há muitos e muitos anos, tem mercúrio dentro daquilo. Né? Então é um sensor mecânico. O conceito de sensor já existe há muito tempo e funciona muito bem. Se a gente pensar em dispositivos de rede, já existem também desde a década de 70. Então é uma convergência realmente, e essa convergência é a força motriz realmente que vai ditar essa próxima revolução, que na verdade é a revolução que a gente está passando agora, que é a revolução da internet das coisas. Então, com o passar do tempo, esses dispositivos que são realmente inteligentes no sentido de se comunicar com alguma coisa externa, ou reagir de alguma forma, isso vai fazer muito parte do nosso cotidiano. Então, esse lance de coletar e trocar informações, e até de reagir sobre estímulos externos, é o que define um objeto como sendo inteligente e IoT disponível, available, né, por assim dizer. Então, a gente tem uma impressão de que de verdade que é uma ideia nova na realidade, e de fato não é. Então, trazendo um pouco de história sobre a IoT, esse aqui é o primeiro dispositivo que teve IoT na história. Ele é uma máquina de Coca-Cola, e esse objeto ele foi de fato o primeiro, e é uma máquina de Coca-Cola lá do Carnegie Mellon University. Na verdade, essa máquina está lá até hoje, e ela é uma espécie de objeto de adoração de nerds. Né? Então existe todo um processo. O muçulmano vai à Meca, não é assim? Né? Dizem que tem uma espécie de busca da luz sobre essa máquina. Então tem um monte de caravanas que vão nessa universidade só para ver realmente, assim, ver uma série de outras coisas, porque essa Carnegie Mellon é um dos campos, apesar de ela ser pouco conhecida para nós aqui, mas ela é um dos maiores campos e mais importantes campos de ciência da computação dos Estados Unidos. Então, é uma faculdade, é uma universidade muito importante lá nos Estados Unidos. Então, os caras fizeram um sistema de consulta, de estoque e de temperatura. Então, eles colocaram dispositivos nela, ligaram isso numa rede, que é a rede ARPANET, que é a precursora da internet, e aonde você tivesse, em qualquer universidade americana ou universidade na Europa, que tivesse acesso à ARPANET, você consultava o estoque e a temperatura da Coca-Cola. Aí você vai ler sobre a história, os caras dizem que eles fizeram isso porque, como o campus lá é muito grande, o cara saía lá da sala dele, chegava no refeitório, ou não tinha Coca-Cola, ou os caras tinham acabado de repor. Aí estava tudo quente. Então eles fizeram esse negócio para poder fazer essa consulta. É um barato isso aí. Esse cara aqui, Mark Weiser, ele é um pesquisador da Universidade de Michigan. Foi esse cara que começou essa história do que culminou, de fato, na internet das coisas. Na prática, ele nem pensava em internet das coisas nessa época aqui. Só que ele fez um paper que é o fundamento da internet das coisas, que é a tal da computação ubíqua. Ele fez um paper muito importante sobre computação ubíqua. E essa palavra ubíqua tem a ver com em todo lugar, escondido, né? Ou seja, está acontecendo e a gente não está nem percebendo. É o conceito realmente de ubiquidade. Foi ele que fez esse paper, e ele foi fantástico, né, nas previsões que ele havia feito,
ele elencou uma série de tecnologias que eram necessárias e um punhado de pesquisadores depois seguiram esse paper e acabaram levando a coisa toda a cabo, que culminou realmente na internet das coisas e uma série de outras tecnologias. Então esse cara, ele tem um papel muito importante nessa história inteira. Ele tem uma frase aqui que é a seguinte: as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem, né? Ou seja, elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. Ou seja, é aquilo que a gente está vivendo hoje, com o smartphone, por exemplo, com uma televisão, com acesso à internet. Hoje em dia, eu estava conversando tirando sarro do Ramiro hoje, que ele foi usar um exemplo lá, que a gente estava falando sobre nota de acompanhamento de cupom fiscal. Aí ele falou assim, bom, vamos imaginar que o cara vai não sei aonde e compra um videocassete. Não, videocassete é muito antigo. Vamos imaginar que ele compra um Blu-ray. Ele falou isso achando que estava, né, trazendo a coisa para a modernidade. Eu falei, não, Ramiro, me ajuda, cara, Blu-ray, isso não existe mais não. O negócio é Netflix, é outras coisas, Stream.io, não existe mais. É uma coisa que para nós agora não faz muito mais sentido, né? Então, como é que a gente teria Netflix se a gente não tivesse televisões inteligentes? De fato, com capacidade de conectar de forma decente na internet. Porque se a gente tivesse isso, por exemplo, na década de 90, com a internet que a gente tinha na época, não seria possível, né? Então, hoje em dia, a gente já tem condições de fazer isso aqui. Então, esse cara, ele foi realmente, ele teve essa luz, né, sobre o paper dele, e ele tinha uma visão muito bacana sobre esse tipo de tecnologia. Esse cara aqui, que é um sósia do Quirichala britânico, cara, é muito curioso. Como é que tem um cara parecido desse jeito, né? Esse camarada aqui foi o cara que, de fato, levou os princípios que aquele paper de computação ubíqua trouxe. Foi ele que trouxe isso para o mercado. Ele começou a aplicar o que os caras pesquisaram inicialmente naquele paper. Então, ele era um ex-funcionário da P&G, que é aquela Procter & Gamble, que é uma empresa gigante, em nível mundial. Ele morava no Reino Unido nessa época. E esse cara, ele começou um projeto na P&G, um projeto de logística, de melhorar a capacidade logística da P&G. E ele começou a usar, ele inventou de fato a coisa do RFID. Então, essa coisa do RFID nasceu dentro da P&G, aí o MIT levou ele para os Estados Unidos e criou, lá no MIT tem um projeto, as universidades brasileiras também tem uma coisa semelhante à empresa modelo, acho que todas as universidades federais têm isso, né? Então eles montaram uma tal de Auto-ID dentro do MIT, e esse cara aqui era uma espécie de CEO nessa empresa. Então eles levaram a cabo esse projeto do RFID, e o RFID que a gente conhece hoje foi feito por esses caras aqui, nessa época aqui, tendo como base o projeto do Weiser sobre computação ubíqua. Então esse cara aqui também, em termos de história, ele é importantíssimo nesse caso. Aqui é a evolução da internet, né? É bacana porque aqui está culminando com a internet das coisas, mas começou com a internet dos documentos. Quem não lembra aí que em 95, quando começou a internet no Brasil, a gente tinha acesso a sites, né? Tinha os sites, tinha o UOL, tinha não sei mais o que, tinha pouca coisa, tinha HD, o esquema de busca era arcaico pra caramba. Então era uma internet realmente de documentos. Depois, em 2000, começou a internet do comércio. Quem aí não lembra da explosão da bolha da internet que quebrou um tanto de empresas nos Estados Unidos? Né? Empresas de internet em 99 valiam milhões e milhões de dólares. Em 2001 não valiam nada, virou pó. É a famosa bolha da internet. Quem tem mais de 20 anos sabe o que eu estou falando. Mas enfim, em 98, começou em 98, todo mundo falou assim, nossa, todo mundo vai ficar milionário com esse negócio de comércio eletrônico. Né? Porque aí é justamente essa época aqui. E as empresas de internet foram todas, o preço foi lá para cima, muito, ou seja, especulação de bolsa, propriamente dito. Em 2000, quando começaram, e é interessante que eu tenho um gráfico que fala sobre essa coisa do Vale da Desilusão. Então, aconteceu o Vale da Desilusão com a internet no comércio eletrônico em 2000 e todo mundo quebrou. Porque aí todo mundo vendeu os papéis e todo mundo quebrou. Houve realmente o estouro da bolha. A internet de aplicações é onde nós começamos. Se a gente for pensar direitinho, nós que estamos nessa sala aqui, trabalhamos basicamente com internet de aplicações, concorda? Ou seja, nós fazemos aplicações para a internet.
Então a gente está bem aqui. A internet das pessoas veio depois, né? Aí é Facebook, redes sociais, toda essa forma de interagir, de interação entre as pessoas na internet. E agora as coisas estão indo para a internet. E esse aqui é o último passo em relação à interneticalização das coisas, por assim dizer, né? Bom, elementos da IoT. O que que deve haver num dispositivo, numa ideia, para que a gente considere ela de verdade uma IoT? Eu tenho que ter hardware, middleware, software, né, na maioria das vezes, e uma camada de apresentação. O que tem no hardware? Naturalmente, sensores, atuadores, hardware e software embarcados para comunicação, quer seja Wi-Fi, LAN, Near Field, qualquer coisa, ou seja, sinal de fumaça, qualquer coisa que faça esse objeto acessar o outro on the air, por assim dizer. O middleware, é claro que aqui também tem software embarcado, né? Quando a gente fala hardware, a gente está falando hardware e algum software controlador, algum driver, coisas desse tipo. Então, esse software aqui geralmente é software de baixo nível. É uma coisa em assembly, é uma coisa de microcontrolador, coisas desse tipo. Aqui, no middleware, a gente tem armazenamento e processamento, que é o cloud da coisa toda. Aqui, quando a gente fala de software, a gente está falando de software de alto nível. Aplicações em Java, em .NET, em Perl, em qualquer coisa. Geralmente é baseado em APIs, né? Aplicações baseadas em APIs. Ok? Então, essa parte aqui vocês vão ver que é uma das partes mais importantes e é onde está havendo mais investimento. Apresentação. A apresentação, na prática, é uma extensão da área de middleware, porque diz respeito às ferramentas propriamente ditas. Eu gero um monte de informação, dado pra caramba, e como é que eu vou processar isso? Isso serve para quê? Eu vou tomar que tipo de decisão baseado nesses dados? Como é que eu vou digerir isso e transformar em informação? Então a gente tem ferramentas de monitoramento, análise de dados, aplicações corporativas, painéis de controle virtual. Tem um mundo de aplicações para isso aí, depende do gosto e da necessidade, né? Então isso aqui são os elementos fundamentais da IoT. Essa planta baixa aqui, na verdade, ela desenha aquilo lá, né? Porque aqui já tem até um pouco de aplicação, né? Indústria, retail, né? Que é o varejo, as vendas em varejo, dispositivos embarcados inteligentes em carro. Os carros hoje em dia têm muito IoT, né? Principalmente os carros que nós não temos acesso ainda, né? Os carros alemães, acima de 200 mil reais aqui, mas que lá deve custar 50 mil dólares. Tem muita coisa realmente, tem muito chip. Então, aqui, uma forma qualquer de transmitir essas informações e aqui uma nuvem onde realmente eu vou ter a informação humanizada, por assim dizer. Ou seja, olha, junta-se um punhado de informação e está aqui a temperatura, está aqui a pressão, está aqui a tendência de mercado, essas coisas todas, ok? IoT em dois sabores. Na verdade, são esses flavors, né, da IoT. E é importante a gente entender isso aqui, até para a gente entender em que ponto a gente poderia entrar no mercado desse tipo. Internet-centric, ou seja, a internet é a protagonista nesse tipo de IoT. Por quê? Os dispositivos propriamente ditos, eles são só inteligência em nível de poder transmitir informação. Ou seja, são sensores puramente ditos. Eu coleto uma informação de temperatura, uma informação de pressão, uma informação de qualquer coisa, mando isso para uma nuvem e a nuvem vai saber o que fazer com isso. Não há devolução de nada, não há atuadores, né? Ou seja, são dispositivos muito simples na maioria das vezes. Então, nessa perspectiva aqui, os serviços de internet é que são de fato os protagonistas. Já na Object Center, que é o objeto como centro dessa rede, aí já muda completamente de figura, porque os objetos são muito mais inteligentes, são dispositivos mais sofisticados, por assim dizer. Então, nesse caso, eu tenho objetos comunicando diretamente com objetos, sem necessariamente passar por uma nuvem, né? Porque eu uso outros tipos de comunicação que não a comunicação via internet ou via TCP, qualquer coisa. Então, o Near Field está sendo muito usado para esse tipo de coisa. Eu vi um caso, quando eu estava fazendo essa apresentação, eu estudei bastantes casos de uso, e eu vi que já existem cidades na Europa que a medição de água, a medição de consumo de utilities, que eles chamam, né, é muito baseado nisso. Então tem lá o sensor que fica medindo, chega o cara com o NFC, posiciona, autentica, mede, o cara vai embora.
Entendeu? Então, isso é muito bacana. Isso é um machine to machine na tora, né, por assim dizer. Então, esse Object Centric aqui ele é muito usado em indústrias. A gente vai ver que na parte de indústrias ele é o mais usado, além disso aqui também ser bastante utilizado para a gerência da coisa toda. Dispositivos com IoT, isso aqui são apenas alguns exemplos, né? Isso aqui são válvulas com atuadores conectados. Então aqui você mede, você muda o fluxo do líquido, do óleo, da água, de qualquer coisa que seja. Né? Aqui é o roteador dele. Então você pode ter centenas dessas válvulas aqui dentro de uma indústria e você controla essa vazão de maneira automática. Aqui você tem um smartwatch que geralmente ele tem integração com outros dispositivos, né? Você usa ele como um relógio normal e geralmente tem outros dispositivos espalhados pelo corpo, alguns até under skin, em que fica mandando informação para esse carinha aqui, para um iPhone, enfim. É muito bacana, tem um vídeo sobre isso lá na frente. Isso aqui é uma placa que parece muito com o Raspberry, que eu não sei exatamente, mas ele não é o Raspberry. Pelo menos parece que não é, eu vejo umas diferenças aqui. O Raspberry geralmente não tem essa amarelinha aqui. Mas enfim, pode ser uma versão anterior. Principais aplicações, está indo rápido demais, está bacana? Favorável? Principais aplicações. A gente já viu algumas aplicações lá, mas é engraçado porque, como agora, a gente vai ver um pouco mais na frente, agora a gente está no pico das expectativas com relação a IoT. Então é muito comum ter aquela fase dos inventores, né, dos professores pardais que pegam uma tecnologia nova, uma tendência nova e começam a querer colocar isso em tudo. Né? Então, tem coisas que os caras estão fazendo experimentos, que os caras estão colocando IoT, que é realmente absurdo. Tem algumas ideias muito boas, que existe a possibilidade de vingar, mas tem umas coisas muito ridículas. Então, a gente está nessa era do smart tudo. Tudo tem que ser smart. Se não é smart, não é legal. Mesmo que não precisa, de fato, ser smart. Existem projetos sendo desenvolvidos em tudo quanto é área que você pode imaginar. Alguns são realmente bacanas e outros você vê que é só invento. É aquela coisa de o cara tem a privada que ela tem no máximo uma tampa. E isso é assim há sei quantos milênios e tem funcionado. Né? Aí os caras começam a colocar um punhado de dispositivo na privada. Então é muito provável que isso não vai rolar, né? Porque é um dispositivo de uso simples, não faz muito sentido. A boa parte dos projetos que fazem sentido, para nós aqui, quando eu fui observando esses projetos, eu percebia que era tudo coisa muito cara para a nossa realidade. Para a nossa realidade sul-americana, por assim dizer. Um smartwatch, o preço é proibitivo. Um carro com muita tecnologia embarcada, o preço é proibitivo. Um smart home, né, se você for falar, não, eu quero realmente automatizar a minha casa no estado da arte. Provavelmente só a tecnologia embarcada vai ficar mais caro que a própria casa. Então ainda está muito caro, principalmente para países como o nosso que consomem essa tecnologia. A gente não produz nenhum tipo de tecnologia que pode ser usado nisso. Então a gente ainda tem esse problema. Bom, pensando no smart home, esse termo domotics aqui, na verdade o domo é um prefixo de doméstico, de domicílio. Então, o TICS tem a ver realmente com automação, né? Domotics. Então, é um termo que não é uma palavra, realmente é uma espécie de jogadinha aí de palavra. O domotics. Controle de equipamentos, né? Tem controle de tudo quanto é tipo de coisa. Ar-condicionado, aquecedor, banheira, refrigerador, máquina de lavar. Então, o Smart Home está realmente usando bastante a IoT. Acesso e segurança, travas e fechaduras inteligentes, detecção de intrusos. Eu vi um projeto muito legal com isso aqui, ó, reconhecimento de face. Os caras colocam câmeras com reconhecimento de face nas casas e o negócio simplesmente funciona. Câmeras com movimento comandado por internet, isso aqui também é muito bacana. Portões com detecção de presença, ou seja, você chega em casa, o portão simplesmente abre, ele reconhece o seu carro. Tem gente que até faz gambiarra, né? Eu já vi gente que coloca o acionador do controle na luz alta do carro. Né? O cara chega no portão, na luz alta, o portão abre. Naturalmente isso é uma gambiarra, né? Mas funciona também. Nesse caso aqui, o cara simplesmente chega e o portão abre, o carro entra e o portão fecha. Alimentação de animais, isso aqui também é muito bacana. Eu vi um vídeo com um projeto desse aqui também.
na hora certa, o dosador coloca a quantidade certinha de ração, mistura, tem um lance lá, a água também é substituída por uma água fresca, é muito bacana isso aqui. Quem tem animais em casa, cachorro, gato, sabe o quanto isso aqui tem valor, né? Principalmente para quem realmente gosta do bicho, né? Tem gente que vai viajar 4 dias, chega lá e derrama o saco de ração. E cara, você fica pensando, se fosse comida mesmo assim, pensa você, cara, eu tô vendo a minha comida, eu vou lá e como um pouco. Beleza, eu vou dormir, fazer outra coisa, de repente a comida está lá do mesmo jeito, eu vou lá e como mais um pouco, isso é ridículo, né? Então isso aí, para quem tem e gosta de animais, é muito bom. Regra de plantas também, isso aqui é muito bacana. Funciona muito bem, você faz o agendamento e na hora certa vai fazer a regra. E tem um esquema mais à frente que fala sobre Smart Agricultura, que tem a ver com sensores de solo. Então também pode ser misturado com isso aí. Esse carinha aqui, esse Kiwi, é um projeto alemão que é um esquema de travas, né, de fechaduras inteligentes. Então vamos ver se esse negócio vai. Então, a coisa realmente funciona. E me parece que são €2,80 ou 90 centavos por dispositivo. Tem lá o contrato, né, porque é uma prestação de serviço, no final das contas, tem nuvem disso, tem um milhão de coisas. Então, mas a chave realmente é bem barata. E isso pegou, isso aqui é uma coisa que realmente pegou, isso está em produção, isso vende lá na Alemanha. Esse chegou a ver como é que é o hardware da fechadura, né? Porque você tem que substituir sua fechadura. Você tem que substituir a fechadura. Só que eles disseram o seguinte, o exemplo, o vídeo que eles usam, tudo que eles falam é o seguinte, é qualquer fechadura. Então você não é que a fechadura tem que ser mais moderna, tanto é que eles usam as portas bem antigas para deixar claro que qualquer fechadura. Eles colocam lá um atuador, né, que destrava a fechadura propriamente dita. Mas segundo eles é em qualquer fechadura. É óbvio que não deve ser em qualquer fechadura, mas é na maioria das fechaduras. E é bacana porque está em produção e está funcionando. Smart Retail. Isso aqui é uma outra aplicação muito usada, que está usando muito o IoT também. Ou seja, você tem controle da cadeia de suprimento, estoque, rastreamento de produtos. Esse lance de rastreamento é o prelúdio do projeto de IoT, né? Ou seja, o RFID é o que começou essa coisa inteira. Meios de pagamento, uso de NFC, conferência de autorização por meio de RFTags, muito bacana também. Funciona também muito bem. Nos Estados Unidos isso já é uma realidade, já faz parte do dia a dia. Anúncios, né, no ponto de venda, sensíveis às preferências e hábitos de compra do cliente. Tem um dispositivo que chama de beacon,
que é um dispositivos que são colocados na parede e que você vai passando pelo lugar, Metrô, geralmente. Não, metrô também, mas você coloca, eles estão colocando isso em loja agora, estão usando o retail mesmo. Então você passa e o celular já faz uma troca de informação ali, já autentica, por assim dizer, e dado o seu histórico de compra, você já começa a receber as ofertas no seu celular. Ou seja, você entrou dentro da loja, você já tem as ofertas ali que dizem respeito ao seu perfil. Então isso é muito legal. A gente vai ver lá na frente que a TOTOS está com um projeto parecido com isso aqui. Eles têm uma espécie de escritório lá na Califórnia e eles estão estudando e fazendo um projeto com isso aqui. Smart Ordering, o vídeo que eu vou mostrar agora é sobre exatamente isso aqui, que é a realização de pedidos automáticos, né? Ou seja, a gente tem hoje o sistema o nosso pedido eletrônico, é uma coisa muito parecida, só que elevada à enésima potência. Tem dois projetos que eu achei muito bacana que usam uma coisa muito similar. Tem o Amazon Dash, que é um botão, que cada botão, você pode comprar quantos botões você quiser, e cada botão diz respeito a uma marca. Geralmente são marcas importantes. Nesse caso aqui, um sabão em pó que é muito usado nos Estados Unidos. Mas tem de tudo, tem várias marcas importantes. E tem, essa aqui é uma pizzaria de Dubai. Ela chama, eu acho que é Red Tomato, que é uma pizzaria de Dubai, e ela fez o esquema de push for hunger, né? Ou seja, aperte se tiver com fome. O que vai acontecer se você apertar isso aqui é que vai chegar uma pizza na sua porta, certo? Isso é muito legal. E eu achei bacana isso aí também está em produção, isso já virou coisa cotidiana para as grandes cidades americanas. Por quê? Porque você já tem reclamação sobre preço, reclamação de produto sendo entregado. Você pensa, cara, é um botão, o cara aperta com a marca do produto, já deve estar tudo configurado, o produto veio errado. Então, tem reclamação porque virou cotidiano, concorda? Quando é que a gente vai chegar num ponto desse aqui? Eu não sei nem se a cultura combina também, né? Porque, sei lá, tem a coisa de confiança, né? Tem uma série de coisas aí que você precisa confiar no fornecedor. A tecnologia hoje é muito cultural. Esses exemplos que você passou, por exemplo, das pessoas que entram num condomínio, isso aqui no Brasil. Pois é, agora você pensa, né? Cara, eu vou dar lá um kiwi pro Chiquinho do caminhão de jornal, jornal. Exatamente. Como é que eu vou fazer isso? Né? É complicado essa relação. Indústria 4.0. As pessoas que entendem disso realmente estão considerando que essa é a quarta revolução industrial, por isso que eles estão versionando a coisa. Se a gente pensar na história da indústria, a gente tem a primeira revolução industrial, que foi basicamente a mecanização, força baseada em água, né, rodas motrizes realmente, vapor, né, força do vapor. Essa foi a primeira revolução, porque aumentou não, né? Foi uma explosão de produtividade. A gente saiu de uma forma de produção medieval, em que cada um produzia um produto uma única vez, às vezes o cara produz mesa, então ele fazia várias mesas, cada uma diferente da outra, de forma praticamente artesanal. A segunda revolução, que começou basicamente com a indústria automotiva, né, lá o Henry Ford, produção em massa, linha de produção, eletricidade, o uso realmente da eletricidade em substituição do vapor. A terceira revolução industrial foi mais ou menos no meio da década de 60, em que começaram a usar computadores realmente e alguma automação. Então, essa foi a terceira revolução. E a gente veio de lá para cá, ou seja, a gente meio que demorou até chegar agora nessa coisa do Cyber Physical Systems, ou seja, são sistemas de aspectos físicos e cibernéticos. É a mistura realmente de toda essa tecnologia de internet das coisas, e não só disso, de sensores inteligentes, de computação em nuvem, de Big Data, um punhado de coisas que foram convergindo, que culminou realmente com essa internet, com essa revolução industrial, que é a quarta revolução. Em relação ao que está sendo usado realmente, sensores, atuadores, M2M, machine to machine, ou seja, eles usam isso muito. Análise de Big Data o tempo todo, inclusive no meio da ordem, né, da ordem de produção. A ordem de produção está rolando e tem processadores de Big Data
analisando dados de sensores. Isso é muito maluco. O negócio é, pensa, uma linha de produção, a coisa está em andamento e você está fazendo aquele esquema de... Quem lembra aí de Big Data, sabe que tem um esquema de análise de Big Data de streaming de dados, né? Ou seja, análise de um fluxo constante de dados. Então eles usam isso. Novos conceitos, né, que foram cunhados a partir dessa indústria 4.0, que são o chão de fábrica modular. A Siemens é líder mundial nisso aí. Não à toa, a Alemanha, na realidade, de uma forma geral, é o país da internet das coisas. Se vocês forem analisar e fazer realmente uma pesquisa a fundo, quase todos os projetos foram inicializados na Europa, mais especificamente na Alemanha. E esses sistemas de espaços cibernéticos, né, de físico cibernético. Ou seja, é a IoT de fato no estado da arte. Os caras estão exaurindo a tecnologia atual. Ainda em Smart Factory, ordens de produção inteligente. As informações sobre material e setup já são coladas no produto semi-acabado na hora que ele inicia a linha de produção. Então não tem esse lance de gerar a ordem de produção e ter a explosão de materiais e para fazer requisição de materiais, não. A coisa toda vai como informação de uma Smart Tag que vai colada por exemplo, é um carro, então já tem uma Smart Tag com todas as características que o carro vai ter. E essa Smart Tag, ela reaciona esses sensores que fazem as máquinas trabalharem de uma forma diferente para um modelo ou outro modelo de automóvel. Então o negócio é muito maluco. Fluxo do processo controlado por sensores atuadores, ou seja, eu tenho vários fluxos diferentes, a própria Smart Tag vai conversando durante esse procedimento e fazendo essa peça, esse bloco, esse motor, qualquer coisa que seja, seguir o fluxo correto. O desvio e a variação de produção é medido automaticamente. No nosso caso, do jeito tradicional, a gente só pode medir a variação na hora que a ordem termina, na hora que a ordem fecha, propriamente dito. E isso geralmente os caras fazem no final do mês. Na Smart Factory isso é feito online, isso é feito na hora da ordem de produção. Monitoramento de equipamentos. Aqui é o que mais está empregando em relação, a gente vai ver lá, a SAP, por exemplo, tem projeto nisso aqui, análise em tempo real de diversos parâmetros e manutenção preditiva. Essa manutenção preditiva não é que ela acha que aquela peça ou aquele dispositivo tem uma vida útil de 60 dias. Ela faz medidas diariamente sobre o dispositivo, sobre a peça. E às vezes eles trocam com 90 dias ou com 40 dias. Entendeu? Então é diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, caminhões, máquinas em geral, você tem na hora, essa peça aqui, geralmente ela dura 6 meses. Então, com tantas horas de trabalho, tem que se trocar essa peça. E, às vezes troca a peça e ela nem realmente precisava ser trocada. Com esse esquema aqui, você troca a peça que realmente precisa. Esse aqui é um stand da Siemens, que é de fato a líder com relação a esse esquema de chão de fábrica modular. Isso aqui é uma demonstração de um módulo desse chão de fábrica. Não obstante, isso aqui é uma carcaça do Golf, né? Me parece que é o Golf. Então isso aqui deve ser um projeto da Volkswagen, muito provavelmente, que a Siemens implantou na Volkswagen. Então, olha o nível do maquinário, né? Cada braço robótico desse aqui tem uma centena de sensores, né? Cada um deles com identificadores diferentes, com IP diferente, potencialmente. Ainda na linha dos Smarts, né? Smart Cities, tem um monte de projeto bacana também com relação às cidades inteligentes. Monitoramento de tráfego, controle de segurança, medições automáticas de consumo de água e energia, que é aquele lance que eu falei, que o medidor ele emite a frequência, o cara chega e só coloca próximo e já vai embora, ele apita e você vai embora, está tudo pronto. E na verdade, a hora que apita, os dados já estão lá, então não tem frescura com relação à transmissão depois. Controle dinâmico de velocidade nas vias, tem um projeto em Los Angeles que faz a medição do tráfego propriamente dito e vai diminuindo ou aumentando a velocidade mínima. Isso é muito bacana, porque tem aquele lance lá, né, de que quanto maior a velocidade, maior é o engarrafamento nas áreas de convergência, né, nos semáforos, nos cruzamentos mais movimentados. Então tem esse lance, o tráfego está muito carregado, eles diminuem automaticamente a velocidade, as placas naturalmente, né, não é o menino que vai lá e pinta, né? Na verdade a placa é de LED, né? Então isso é muito bom. E isso é automático.
Não é que tem um carinha que fica lá fazendo isso, são sensores que ficam captando o volume do tráfego e aumentam ou diminuem a velocidade. Monitoramento da qualidade de água, tem muito projeto com relação a sensores disso aqui também, e assistência e cobrança de estacionamento. Esse projeto que eu vou mostrar aqui agora é sobre assistência e cobrança de estacionamento. LA is introducing a new service that uses real-time technology to make parking in LA fast, easy, and smart. By cutting down on the number of cars hunting for an open parking space in downtown, we cut down on traffic congestion and even reduce pollution. Here's how the technology works. Ground sensors send a signal that a spot is open. That signal gets sent to your computer or mobile phone and to electronic guide signs throughout downtown. You can go online or use a mobile app to guide you to downtown streets that have available parking spaces and the best rates for where you're headed. Demand-based pricing will allow for better management of the parking supply. Prices are lower when demand is low and higher when demand is high. This feature frees up more spaces as well as reducing traffic congestion. It also helps the flow of customers for businesses downtown. LA Express Park. Save time. Park smarter. Isso aí você sai de casa e você já sabe exatamente onde você vai estacionar. Porque tem um aplicativo no celular, você pode até reservar a vaga, me parece que tem um esquema lá que você reserva por não sei quantos minutos. Então você chega no centro, por exemplo, de Los Angeles, você acessa o aplicativo e ele te fala exatamente onde tem uma vaga. Aí eu estava vendo um vídeo sobre como é que eles instalam os sensores. Eles têm uma perfuradeira que cava um buraco, que fura um buraco no próprio asfalto e sai aquele tarugo, ou seja, eles tipo aquela serra-copo, né? Eles fazem a perfuração, tiram esse tarugo, colocam um sensor, que é também no formato de tarugo, e vem com concreto por cima. Ou seja, o que você vê na prática é só uma manchazinha de concreto redonda no asfalto. E isso fica exatamente onde você estaciona o carro. Isso por quê? Porque não tem jeito de roubar. Isso no Brasil teria que ser assim, né? Não tem jeito de roubar o sensor. Me parece que eu estava vendo o histórico deles lá e eles tinham um esquema de sensor no poste, né? Aí eles começaram a ter muito problema com isso e mudaram para esse sensor de asfalto. Ficou muito legal esse negócio. Verdade, eu acho que ele deve usar os dois, porque os sensores de vaga devem comunicar de poste conectar na tem um roteador na prática, né? Mas é porque inicialmente eles não tinham de solo. Eles tinham muitos só de ar, ou seja, só de poste. Agora o que fica no poste é só o roteador. Que é bem provável que o sensor mesmo, ele não deve ter conexão com a internet, né? Ele deve ter conector de NFC, alguma coisa desse tipo. Então, isso aqui é outra coisa que é um projeto do mundo real acontecendo nesse momento e que já está em produção. E usando a internet das coisas. O melhor seria o preço variável também, que eles comentaram aí. O valor da vaga depende da demanda também. Depende da demanda. Se estiver lotado o preço só, se estiver vazio, fica baratinho. Você viu lá na hora que eles estavam mostrando a diferença do preço. E o que eles ficam dizendo é o seguinte, ó, o estacionamento, ele é sempre o mesmo preço e geralmente é muito mais caro. Sim. Nesse Smart Agricultura é aquilo que eu estava dizendo, monitoramento, estufas com sensores de solo, alimentação de animais, muito parecido com aquele lá do Smart Home. Estações meteorológicas, irrigação inteligente, isso aqui é muito bacana, porque quem conhece aqueles pivôs de irrigação, aquilo é antigo pra caramba, né? Na década de eu acho que década de 70 ou década de 60, não sei, já existiam aqueles pivôs de irrigação. E é uma coisa absolutamente mecânica, que você regula uma vez só, independente do tamanho da área, ele vai jogar a mesma quantidade de água. Com esse esquema aqui, ele joga mais água em áreas mais secas, porque tem sensores no solo. Entendeu? Então, tem sensores do solo comunicando com os braços do irrigador. É fantástico esse negócio. Plantio inteligente também. Roteamento e monitoramento dos equipamentos. Não para nós aqui, mas, por exemplo, grandes fazendas. O Mato Grosso tem fazendas gigantes, né, que a gente nem acredita no tamanho realmente da lavoura dos caras, de soja, enfim. E eles têm um esquema de monitoramento da roteirização das máquinas na lavoura, propriamente dito. Então isso tem muito equipamento bacana com isso também. Ajuste fino e dosador através de sensores. As plantadeiras agora
tem sensores também no bico dosador, que dependendo de uma série de fatores, vai jogar mais ou menos semente, mais ou menos calcário, mais ou menos gesso, coisas desse tipo, entendeu? Dependendo, naturalmente, da acidez do solo que foi detectada por sensores que estão lá. Então o negócio é muito doido. Isso aqui são duas empresas, essa aqui ela é britânica e essa aqui é americana. Essa aqui tem esse sensor, que parece uma lápide, né? Esse sensor aqui, ele trabalha com duas medições. Medições de solo, porque ele é naturalmente enterrado no solo, tem sensores lá embaixo, e sensor de luz, né? Porque para a planta isso é absolutamente importante. Algumas plantas são mais sensíveis do que as outras, depende de mais luz solar ou menos. Então, esse aqui já é um projeto de sensores mesmo. E eu vi o produto propriamente desses caras, e é um negócio mico, porque como você tem que jogar isso no solo igual se fosse uma semente, é um negócio muito pequenininho, parece um Java Card. Não sei se você já viu o Java Card, mas é muito parecido. Ele é uma espécie de um chipzinho, parece que está faltando um punhado de peças, mas é só ele mesmo. E ele manda informações para uma base e essa base manda para a cloud. Ou seja, é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo padrão. Healthcare também é uma área muito rica com relação a isso. Smartphone como hub, monitoramento de idosos, isso aqui é muito bacana, pressão sanguínea, batimento cardíaco, marca-passo com Bluetooth, monitoramento de pacientes, né? Ou seja, assim que os pacientes saem do hospital, existem dispositivos que ficam fazendo o monitoramento deles de forma independente, mandando informação para o médico, não tem que ter cuidador, não tem que ter nada, ou seja, o paciente sai com um punhado de sensor. Isso aqui é um vídeo sobre healthcare. I always know. I always know. I always know. I always know. Knowing what your glucose level is and where it's heading has never been easier. Introducing the Dexcom G5 Mobile. The Dexcom G5 Mobile is the first and only continuous glucose monitor that sends readings directly to your phone. Readings every 5 minutes that let you see instantly if your glucose level is heading up, down, or leveling off. It's more information than finger sticks alone. And peace of mind you can share with loved ones. All in the palm of your hand. So go ahead. Travel worry-free. Set alerts and rest easy. Exercise with confidence. And enjoy special moments. Always know with the Dexcom G5 Mobile. Pois é, e essa é a versão 5. Você vê que, assim, quando a gente fala sobre quando é que as coisas vêm, não sei o que, é a versão 5. A versão 4, ou a 3, não sei, ela tem uma série de limitações, até no lance do Underskin. Atingir um número importante, sabe o valor que tem esse tipo de coisa, ou seja, é IoT realmente aplicado na vida, né? É aquela coisa que eu sempre falo de olhar para a tecnologia para o que ela serve, não para ela em si, né? A tecnologia em si não tem valor nenhum, o que tem valor é o que ela nos traz, né? Essa aqui é a árvore do IoT, se vocês forem pesquisar sobre o IoT, essa árvore vai aparecer em um punhado de lugar, porque ela é a síntese realmente do que se diz sobre o IoT. Provavelmente vocês não vão estar vendo aí direito. Aqui nas raízes a gente tem sensores, processamento embarcado, aí aqui tem os diversos tipos de processamento e microcontroladores. Aqui tem os tipos de sensores, né? Acelerômetro, pressão, altímetro, temperatura, blá blá blá. Ou seja, essa aqui é a base, a tecnologia. O caule é o software, né? Ou seja, é o que serve para transmitir uma coisa, ligar realmente as coisas. Aqui nas folhas a gente tem as aplicações. Aí aqui tem o Smart Tudo, né? Todos esses Smart que a gente falou até agora. Aqui as aplicações mais específicas. Muitos outros serviços. As nuvens, né, que traz aqui a chuva, é justamente a inovação tecnológica, a renovação dessas coisas todas. E isso forma esse ciclo que vai trazer a evolução da internet das coisas de tempos em tempos. IoT no mercado de IRP, eu fiquei frustrado com relação ao mercado de IRP com relação a IoT.
eu achei que ia ter muito mais projeto, mas para variar, os grandes projetos, os mais importantes, estão na Alemanha. Então a SAP, pelo fato dela ser uma líder, principalmente na Alemanha, em relação à indústria, e a indústria 4.0 tem muita ligação com o IoT, ela é, em termos assim, de fornecedores de ERP, é a que está mais evoluída. Então ela já tem uso integrado de sensores de desgaste, já integrado com o ERP e com a nuvem deles. Eles já têm realidade aumentada com Smart Glasses, né? Eles já têm um esquema de WMS Picking com Smart Glasses, que funciona também, ele é um IoT, ele é um dispositivo inteligente. Field Services Assistentes, que é um esquema em que esses profissionais que prestam serviço em campo, para acompanhar tasks, para apontar serviços, coisas desse tipo. Esse esquema de hub de logística, né, monitoramento de tráfego e circulação de mercadorias, já está bem maduro em relação ao ERP. Esse SAP HANA, ele já tem um IoT Connector, que é um conector específico para dispositivos de IoT, que recebe dados no formato de IoT, nos protocolos corretos. Então, a SAP ela já está bastante evoluída em relação a isso. A Oracle, por sua vez, ela investiu muito mais nos serviços de nuvem. Se vocês forem perceber, aquela parte de cloud, né, ou seja, de recepção e processamento de dados, a Oracle tem investido muito, serviço com suporte de dispositivo inteligente, valor agregado em Big Data e Analytics. Ela tem muita ferramenta para isso, no entanto tem pouquíssimo esforço para o RP. A Oracle tem um RP que é muito importante no mundo inteiro, só que ela não tem nenhum esforço de RP em relação a isso. Tem muito esforço de infraestrutura, e principalmente em Java. Java tem um monte de coisa pronta de IoT. Java Virtual Machine específica para dispositivos, tem um monte de projeto. A TOTUS, o único projeto que eu achei foi esse de retail, aquele que eu falei sobre beacons, né? Que é o esquema lá de propaganda por proximidade. É um projeto de retail. A impressão que se tem quando você vê e lê sobre o projeto é que é um projeto para angariar fundo ou alguma coisa desse tipo. Ou seja, olha, eu montei uma empresa lá na Califórnia e eu preciso de um projeto para tocar lá que faça sentido. Então vamos tocar um projeto desse tipo. Se tiver mais alguma coisa, está muito bem escondido, porque eu pesquisei bastante sobre isso. Aqui, bom, sobre ERP é aquilo lá, realmente é bem frustrante mesmo. Eu fui mostrando as aplicações nos outros campos, né? Você vê que tem muita aplicação bacana que já está em produção, mas ERP praticamente não tem. Essa aqui é a curva que o Gartner geralmente faz, que ele chama de ciclo de inovação. Ele está comparando aqui o ciclo de inovação de RFID e de internet das coisas. Aqui é que entra aquele lance do pico de expectativas e do vale da desilusão. Por exemplo, o RFID ele nasceu mais ou menos em 2001. Ele teve um pico de expectativa em 2006, o vale da desilusão dele foi mais ou menos em 2010, e ele está atingindo um platô de produtividade. Isso significa o seguinte: quando a tecnologia é inventada, é trazida, acontece o rise dessa tecnologia, o que acontece é que vem os curiosos, vem os inventores. Aí todo mundo acha que aquilo lá vai ser usado em um punhado de coisa. Cria-se o pico da expectativa. Aí de repente os caras começam a ver os projetos falharem. Ah, mas isso não é tão bom quanto a gente achou nesse campo aqui, nessa ciência. Aí vem o pico, vem o vale da desilusão. Aí depois começam a vir os projetos realmente sérios, né? Ou seja, a tecnologia já está mais madura, as pessoas já sabem o que funciona e o que não funciona, e essa tecnologia entra no platô de produtividade. No caso da internet das coisas, esse platô de produtividade, pelo que o Gartner pesquisou, vai ser mais ou menos em 2024, 2025. Ou seja, é lá que a gente vai ver a internet das coisas desaparecer. Desaparecer no sentido de realmente fazer parte do nosso dia a dia de uma forma tal que ela está lá como o ar. É importante, mas tá legal, tá lá. Então é bacana a gente entender isso aqui até para planejar alguma coisa eventualmente. Quem tem interesse nessa área, saber que esse platô de produtividade ele ainda vai demorar um tempo. E a Sankhya com relação a isso? Bom, a Sankhya ela não tem exatamente um projeto de internet das coisas. Por quê? Porque nós não planejamos trabalhar com hardware.
Só que tem um projeto que vocês já devem ter ouvido falar, alguns aí já até, provavelmente já estão trabalhando em alguns pedaços dele, que é o Sanker Hub. O Sanker Hub é justamente uma nuvem que vai ser uma concentradora de uma série de serviços. Como é que vai ser basicamente essa coisa? Quem são os sensores? Se a gente for fazer uma analogia com relação à internet das coisas aqui, quem são os sensores? Os sensores é o nosso próprio sistema. Cada instalação do nosso sistema é um sensor. Na prática, eu vou poder ter vários sensores. Existe um conceito chamado soft sensor, que são sensores de software, né, que conseguem, que medem, que fazem telemetria de qualquer coisa que a gente queira, né, de qualquer coisa que a gente programe para que ele faça telemetria. Então, esses sensores, eles vão ser colocados no sistema pelo Sanker Hub. Então, por exemplo, vamos imaginar, a gente fala assim, agora eu quero fazer um sensor para medir de quanto em quanto tempo os nossos clientes, em média, estão fazendo conciliação bancária. Eu vou desenvolver um sensor, eu vou fazer o deploy desse sensor no Hub, e o Hub vai mandar esses sensores para uma VM, para um ambiente de execução de sensores, que vai fazer parte do SankerW. O SankerW vai ter um ambiente de execução de sensores. Vai ser uma espécie de componente gerenciado, tipo um Managed Beam. A gente vai ter um container de sensores. Esses sensores vão migrar para a base instalada, vão extrair essas informações de tempos em tempos, ou uma única vez, e vão se destruir, coisas desse tipo. Então, com isso, eu consigo criar sensores para extrair qualquer tipo de informação que eu queira. Quais são os parâmetros que estão ligados? Qual é a versão que esse cara usa? Ele mudou a VM? Quanto foi que ele mudou? Qual é o Oracle que ele usa? Quando foi a última vez que ele atualizou o Oracle? Qual foi a última vez que ele atualizou o sistema? Qual versão era e qual versão é agora? Qualquer coisa que a gente quiser, a gente pode criar um sensor. Isso vai servir para a gente tratar, ou seja, o Hub, ele vai ser o fundamento para o esquema de licença online, para a mensageria, ou seja, eu quero mandar uma mensagem para os nossos clientes que usam SankerW 3.13 Release 17, porque ela saiu com um defeito no cálculo de juros, por exemplo. Eu vou mandar uma mensagem para esse pessoal e só esse pessoal vai receber. Estatísticas de uso, quem usa o que, com qual frequência, o que é relevante para nós melhorarmos aqui na indústria. Uma tela que é muito usada, uma tela que é pouco usada, como é que funciona isso? Notificações de gestão, que é aquilo que eu falei, você não conciliou o banco, você não está fazendo pedidos de compra, o que significa que você não está provisionando caixa. Então, junto com o margem de gestão, essas notificações aqui vão trabalhar com o que o Fábio chama de Dr. Marra, né, que é uma espécie de consultor de gestão que vai notificar você sobre as gaps que você tem na sua empresa. Isso tudo baseado em estatísticas que os sensores do Hub extraíram. Okay? Então, grossíssimo modo, esse é o projeto do Hub. Desafios a serem seguidos, agora está terminando, prometo. Padronização, desafios da IoT. Né? Padronização, tem modelo de dado pra caramba, porque como a coisa ainda não tem um controlador fixo, todo mundo inventa um modelo de dado. Diversos protocolos de comunicação. O que está ficando mais padronizado, que a ISO pegou para padronizar, é esse MQTT, que é uma espécie de HTTP para IoT, só para dispositivos de IoT. Ou seja, ele roda em cima do TCP, mas ele é bem magrinho em relação ao HTTP. Muitos players criando soluções proprietárias e melhor padronização em nível de hardware, ou seja, de novo, o pessoal do hardware está muito mais evoluído do que nós do software, porque a gente tem sempre esse problema de ter poucos padrões. Já o hardware não, os caras de hardware já estão com isso muito melhor resolvido. Infraestrutura. Baixa disponibilidade de internet confiável, isso para nós é uma realidade. Para a Europa e os Estados Unidos talvez não, para o leste asiático talvez também não, mas para nós, América do Sul principalmente, é uma realidade. A gente ainda não tem uma internet confiável. Limite de endereçamento atual da internet, ou seja, o nosso IPv4 já acabou há algum tempo. Vocês sabem que hoje em dia já não há mais endereço de IP real. O que os caras estão fazendo é uma gambiarra, né? Isso já foi exaurido, ou seja, a gente só pode ter 4 bilhões de endereços reais. Existem alguns endereços que são reservados,
E não há mais endereços reais. O que os servidores estão fazendo, os provedores estão fazendo, é uma gambiarra de multiplexação. O IPv6, que é o cara realmente que vai resolver esse problema de endereçamento, ele ainda está muito incipiente, né? A adoção ela não está sendo tão rápida quando pensaram que seria. E sem a adoção do IPv6, esse lance do IoT, ele fica meio que travado, porque cada dispositivo de fato tem um IP. Ele tem que ter um ID, que é o IP. Né? Então o IPv6 ele resolve muito bem esse problema. Porque o número de dispositivos vai explodir. Né? Vai ser, sei lá, o Gartner diz que vai ser mais de 50 bilhões em 2020. E o preço desses componentes ainda é proibitivo. Esse aqui é um gráfico da adoção do IPv6. Ó. Hoje só 10% do tráfego da internet é de IPv6, se bem que começou a crescer bastante aqui nos meados de 2013, né? Só que ainda é só 10%. Então, enquanto isso aqui não for muito mais de 50%, as pessoas não vão começar a pensar no IPv6 realmente de forma séria. Desafios, segurança e privacidade. Isso aqui é o mais legal. Mesma vulnerabilidade, só que agora com coisas, né? Ou seja, antes a gente tinha vulnerabilidade com o mundo virtual, agora não, de verdade, o carro pode de fato ser controlado por um hacker, pode fazer uma coisa danada com o carro. Já pensou um marca-passo sendo invadido? O cara está lá, de repente cai duro, né? Eu vi uma notícia uma vez que os caras conseguiram hackear um rifle, um smart rifle, que uma empresa aí fez. Um rifle lá que tinha uma porrada de sensor também, media velocidade do ar, umidade, tudo para o seu tiro ser o mais preciso possível. Sabe? E aí os caras conseguiram hackear o rifle. Pois é, pensa. Não, e se a gente for levar isso aqui à mesma potência, se tudo é smart, então tudo é hackeável. Então o que você pode fazer com objetos, né? Banalização de acesso à informação, essa é outra coisa. Imagine a quantidade de informação privada que esses dispositivos vão começar a gerar. Né? Ou seja, a sua televisão pode estar te filmando. Né? Ela pode colher informações de hábitos seus, de programas que você assiste, de coisas que você vê, que você não quer que isso realmente esteja, né, na nuvem, à disposição. Lembra do NSA, tem lá a quarta emenda americana, né, que o pessoal está brigando muito com isso aqui, porque a quarta emenda americana diz que o cidadão não é obrigado a produzir provas contra ele, e ele não é obrigado a deixar você invadir nenhum tipo não dispositivo, mas de propriedade privada para poder gerar informações a seu respeito. Então ele não pode entrar na sua casa, ele não pode entrar na sua empresa, tem uma série de restrições que são determinadas por essa quarta emenda. E esse tipo de dispositivo manda essa quarta emenda para o beleléu, né? Porque as informações já estão na nuvem, já estão disponíveis para o NSA. Esse esquema aqui, ó, esse instituto, que é o Internet of Things Security Foundation, ele foi fundado só agora, em setembro de 2015, ou seja, eles começaram a tratar problemas de segurança com relação a esse dispositivo no final do ano passado. Ou seja, eles juntaram uma turma, não que eles resolveram um problema nenhum até agora. Na verdade, eles juntaram uma turma e falaram assim, vamos começar a falar disso de maneira mais séria. Então, para a gente ver que o negócio ainda está muito realmente incipiente. O ciclo de vida desses dispositivos de descarte, né? Componentes ricos em semicondutores. Não temos uma boa infraestrutura para o descarte correto, baixo índice de reciclagem. Essa informação aqui é muito legal. A obsolescência é muito mais rápida. Um sistema elétrico, por exemplo, o sistema elétrico de uma casa feito na década de 50, década de 60, geralmente antes eles duravam 50 anos. São dispositivos que duravam 50 anos, porque eram dispositivos simples. Né? Agora, no pós-IoT, eles vão durar no máximo 5 anos, ou seja, 10 vezes mais rápido. Isso vai gerar lixo pra caramba. Por quê? Porque um dispositivo, uma switch de tomada, ela não precisa ser atualizada. Né? Ou seja, cara, ela está lá, eu vou lá, pego ela apaga, acende, funciona muito bem a vida inteira. 50 anos, pode ser um exagero? Pode, mas vai, 20 anos, né? Que a gente gasta para pegar um plug desse e jogar fora. Agora, jogando isso em 5 anos, porque ali eu tenho dispositivos que já não fazem mais sentido, o software já não é mais atualizado, o
protocolo já mudou, então não funciona mais, a gente vai ter que jogar essas coisas fora. E o que a gente vai fazer com essa quantidade de lixo? Né? É uma coisa muito importante. É isso aí, senhores. Alguma pergunta, alguma dúvida? Na curva de Garden lá, tá... Gardner. Garden. É porque eles têm gráficos de tudo quanto é coisa também. Sim. Aí a internet das coisas está no hype mesmo, está lá em cima. Ele não É. passou pela desilusão. Não, a internet das coisas, ela está mais ou menos, ela está no meio do caminho para o vale da desilusão. Então, na verdade, ela já tem um certo grau de maturidade, até porque você está vendo projetos que já estão em produção, rodando no mundo real, e com preço para alguns países relativamente acessível, só que ainda está naquela linha de inventismo, né? Tem muita gente inventando os vasos sanitários com cheio de dispositivo, mas isso não deve demorar muito. Então, é bem provável que 2020, 2022 a coisa já está mais profissionalizada, já tem empresas especializadas de fato nisso. Ok? Fechado? Muito obrigado, senhores.